2019 e também 2020 já se mostra que vão ser anos com pouco crédito, cada vez menos. O plano safra deve estar para sair, já anunciado pelo MAPA, e já gera alguns alertas no mercado, especialmente entre os pequenos cooperados. Mas não é algo que já pode ser visto como novidade. O governo passado já sinalizou com a saída do crédito produtivo. E este, do governo Jair Bolsonaro, está acelerando esse processo. Neivo Luiz Panho, diretor superintendente da OSESC, a Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, tem uma opinião sobre isso. Neivo, é isso mesmo, né, Neivo? Estamos vendo aí que há uma porta de saída pro crédito subsidiado para a produção, né? Sim, boa tarde a todos os seus ouvintes. O governo não é de hoje que ele vem sinalizando para os agentes de mercado de que ele quer diminuir o aporte de recursos com juros que ele diz subsidiado. Mas ele também vem dizendo com essa antecedência, dando sinais de que a própria sociedade vai precisar se autofinanciar. Então, com isso já estão sendo criados instrumentos financeiros que estão sendo lançados pelos bancos, os agentes financeiros autorizados, para começar a financiar a atividade produtiva, né? E há esse sinal bem claro de que o governo ele vai continuar fazendo o apoio para o pequeno produtor, que tem uma finalidade de um crédito muito mais, vamos dizer social. Então, e é mais aquele dinheirinho de varejo mesmo. O pequeno varejo, pequeno produtor, basicamente em cima da linha Pronaf, né, que é de pequenos valores, de manutenção da pessoa no campo e que, de certa forma, ele não tem uma atividade que seja de grande vulto, para ele ter uma condição de buscar um financiamento diferenciado igual um grande produtor teria e teria condições, inclusive, de arcar com juros maiores. É quase, podemos chamar assim, de um crédito social, né? O Pronaf ele tem essa função do crédito social, muito embora ele seja altamente produtivo, mas não tem como dizer que ele tem um juro real subsidiado. O juro ele é inferior ao que custa a captação, né? Então, no final das contas, ele vai ser um crédito social. Agora, quando você fala dos instrumentos que estão sendo oferecidos para o mercado, nós conhecemos o CRA, né, o crédito agrícola, e temos a LCA, letra de crédito agrícola também. Desses instrumentos, você calcula e você visualiza, e você acompanhando esse mercado, aqueles que estão mais próximos do produtor. Olha, aquele que está mais próximo, dá para dizer que a gente já tem uma sinalização de contratações que chega a ser sinalizado pelo Banco Central. O LCA começa a ganhar adeptos, né? Então, os agentes começam a oferecer isso para os tomadores começam a conhecer esse instrumento e começam a fazer contratos, começam a operar, né? Evidentemente que nós temos que esquecer um pouquinho o sistema tradicional anterior, que todo mundo já conhecia como funcionava. Os outros instrumentos são coisas novas. Então, tanto o tomador do crédito quanto o agente financeiro estão indo com bastante cautela, porque eles precisam, a ferramenta ela é muito boa, mas ela é muito nova, ela precisa ser assimilada pelas partes que estão aí, né? Então, nem todo mundo sabe qual é a capacidade que ele tem de pagar juro, do outro lado se ele está botando com a taxa de juro adequada. Então o mercado ainda está na fase se tateando, como diz, né? Mas ele vai evoluir bem e quando nós perceber isso vai estar incorporado uma rotina tanto da área que oferece o crédito quanto a área que toma o crédito. A gente viu recentemente uma pesquisa, um relatório mostrando que mais de 80% do crédito oferecido no Brasil para todas as atividades estão concentrados em 5 bancos. Ou seja, vão ser esses 5 bancos que são os principais players e que vão oferecer essas LCAs aos mercados, né, ao mercado agropecuário. Pois bem, eles naturalmente são reticentes, são conservadores, são atentos. E aí, naturalmente, que
há uma necessidade da roda da economia girar para poder desafogar um pouco esse tipo de preocupação dos agentes, né, Neiva? Sim. Muito embora os agentes financeiros hoje, com os instrumentos que eles têm da análise vamos dizer, do tomador, eles conseguem chegar uma taxa de juro bastante coerente com relação ao risco assumido. Então, hoje nós temos já nas LCAs, os bancos procuram fazer taxas conforme o cadastro desse tomador, né? De forma que tem limites máximos. O Banco Central, por hora, ainda estabelece limites máximos, né? Mas o mínimo ele pode ser trabalhado e já se consegue perceber que o agente financeiro começa a tomar gosto pelo instrumento e começa a trazer o seu tomador mais próximo. Eu vejo assim que é uma questão de tempo para isso se alinhar e chegar a um bom termo entre o tomador e o agente financeiro. Então a gente pode começar a deduzir que planos safras estão com os dias contados ou os anos contados. O sinal, né? Vamos falar sempre de sinal e de repente a gente pode errar, mas vamos dizer, olhando assim, o Estado, o governo, o Estado, não é governo, não, isso já há mais tempo, vem sinalizando de que ou o volume do crédito rural não aumenta ou diminui. Então, e há seguidamente notícias, informações e coisas assim no sentido de que o crédito rural vai diminuir, né? E isso está se acentuando. Cada ano ele se acentua mais. Para 2019, 2020, já está todo mundo esperando, porque nos bastidores está se dizendo que vai ter mudanças, né? Vamos esperar aí quando sair a publicação se isso vai se concretizar. Há uma tendência de realmente algumas coisas se concretizarem dentro dessa linha do governo diminuir algumas coisas, mas manter o crédito social que está basicamente em cima do Pronaf. Mudando de diapasão, Santa Catarina, um estado pequeno, não são relativamente poucas terras agriculturáveis, e uma economia bastante circular, né? O agro, muita coisa do agro fica lá, é consumida internamente, né? Uma grande produção de proteína animal, de integrados, grandes independentes, suínos, aves, boa parte da soja também fica no estado, boa parte do milho fica no estado, ainda que o milho, vocês consomem mais ou menos 2 a 3 milhões de toneladas, ou melhor, consomem mais de 6 milhões de toneladas e produzem menos da metade, né, Neivo? Verdade. Pois bem. O estado de Santa Catarina ele tem um perfil diferenciado em relação a outros estados, Neivo? Eu diria assim que tem que olhar do que nós estamos vendo. Soja, milho e aves e suínos. A questão, o modelo fundiário é que define algumas coisas, né? Como Santa Catarina é basicamente pequenos produtores, e diga-se pequenos produtores, é aquele que tem até 10 hectares, 15 hectares, são pequenos mesmo. Então, há necessidade, por uma questão de sobrevivência, de ter uma verticalização e uma atividade bastante intensiva que agregue muito valor nessa pequena propriedade. Então, por isso que algumas atividades elas se sobressaem, basicamente o leite, suínos, aves, que permite, dentro de uma pequena estrutura física, produzir um valor econômico bastante grande. A questão dos cereais, basicamente milho e soja, são pequenas atividades, vamos dizer, apenas alguns locais no estado permitem uma atividade mais extensiva. Então, a região de Campos Novos, questão de Xanxerê, Abelardo Luz, Palma-Sola, alguma coisa na região de Canoinhas e Mafra. Então, nós temos muito bem localizados isso, e são pequenos, né? São pequenas áreas, não dá para dizer que isso vai competir com o Paraná, com algumas áreas do Rio Grande do Sul, o Mato Grosso, Goiás, que são áreas que uma única propriedade lá praticamente quase que faz o estado inteiro de Santa Catarina. Então, nesse contexto, ele é
diferente, pequena propriedade, produção altamente intensiva e verticalização. Então, a produção com a indústria está muito próximo, praticamente se produz para entregar na indústria, né? Então, o produto ele é produzido e industrializado dentro do próprio estado, né? Isso faz com que o produtor tenha garantia de renda, né? Mesmo em pequena propriedade, ele tem a garantia de renda, né? E uma renda mensal, o que mantém ele em condições de prosperar dentro dessa pequena propriedade. Esse é o modelo. E você falou do leite, me ocorreu conversando com o Luiz Quioca, o presidente da Cooper Campus, também aqui nesse Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias, ele contando para a gente, falando do leite. A gente sabe que a bacia leiteira de Santa Catarina cresceu muito, e o leite, a produção leiteira, estaria competindo no oeste com áreas de grãos, né? Eu queria ver a sua opinião disso. Compete de uma forma bastante saudável, né? Porque claro, acabamos de falar disso. É bastante saudável essa competição, porque ambas deixam renda na atividade primária, e a atividade primária é fundamental para você ter estabilidade social, ter estabilidade no campo, produção de alimentos, aí a gente já conhece tudo isso. Então, o leite, né, ele vem nessa crescente, porque ele tem deixado margem de rentabilidade e tem deixado segurança para quem produz. Então ele sabe que todo mês ele tem recurso novo entrando na sua propriedade e ele consegue fazer, vamos dizer, o produtor consegue ter, vamos dizer, numa pequena propriedade, 2, 3, 4 hectares, ele consegue ter uma renda boa para ele, ele consegue fazer um projeto de vida, de poupança ou de aquisição de bens e ter uma qualidade de vida boa. É diferente, às vezes, de uma suinicultura, de uma avicultura que às vezes precisa algo diferente. Primeiro, de investimentos, o custo para você entrar é muito maior, o leite tem uma atividade, um custo de entrada menor, então o leite começa a ganhar força. Santa Catarina já é o 4º estado produtor nacional, né? Com a produção aumentando agora, que está começando a safra das pastagens de inverno. A produção aumenta, ela é todo ano, e nós temos empresas do Brasil inteiro indo querer buscar leite em Santa Catarina. Tanto que agora tem vários players, fornecedores de cadeia de tecnologia genética presentes no estado. Exatamente. Então ele começa a ganhar força, né? E sustentável, é um processo sustentável, mas isso cria uma situação estranha que o milho, que a princípio o estado é deficiente, o milho que devia ir para atividade de consumo, que seria ração para suínos ou aves, ele acaba indo para ração para bovinos leiteiros. Então a gente acaba competindo, diminuindo a oferta de milho, vamos dizer, milho consumo para a produção de ração. Que o Estado, historicamente, ou pelo menos nos últimos 30 anos, tem visto crescer essa demanda e esse déficit de milho, né? O Estado não tem como ampliar essa produção, ele vai buscar em outros estados. Não tem como, né? É impossível esperar que o Estado possa crescer mais de 3 milhões de toneladas em milho, né? Não tem terra para isso, não tem terra para isso. Então, é uma coisa assim... tu pode aumentar um pouco a produção via tecnologia, via rodízio de cultura, ou coisas assim, mas isso vai continuar sendo meio marginal. Vai continuar sendo deficitária o milho produzido no estado. O SESC, números gerais, número de cooperativas, empregos diretos e faturamento e participação no crédito. Olha, estão registradas na UCESC hoje 254 cooperativas, né? Dessas, temos um número de 50 do ramo agropecuário, 65 no ramo crédito, 22 no ramo saúde, ramo consumo. Então, esses são os mais expressivos. Também o ramo infraestrutura. O sistema hoje emprega diretamente 63 mil pessoas,
né? E com esse conjunto de 254 cooperativas, em 2018, teve um ingresso de 35 bilhões de reais. Né? E o share da agricultura? Dá 22 bilhões. Que é um considerável, olhando a quantidade de até 50 empresas, né? Sim, é considerável, considerável. Né? Então a gente tem visto bastante solidez, o nível de profissionalização ele é visível, percebível e, né, invejável de certa forma. Hoje nós temos lideranças muito competentes no gerindo cooperativas. Isso da sustentabilidade é um sistema, né, que nós trabalhamos para vê-lo cada vez melhor. Obrigado, Neivo. Muito obrigado. Neivo Luiz Panho, diretor superintendente da Alcesc, Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, um estado por excelência de cooperativismo. Fique com a gente, o Notícias Agrícolas volta logo mais.